Vem contando comigo aqui, meu povo. Tem o próprio Sam, o Bucky, o agente americano, o Battlestar, o Isaiah e o Patriota. São 6 Capitães América em um único episódio. Acho que eu não fico arrasado vendo eles chamando esse cara de novo Capitão América. Eu não sei quem que lembra aí, mas algum tempo atrás eu já vinha falando que Falcão e o Soldado Invernal podia sim apresentar pra gente uma trama em que ia ter uma guerra pelo escudo. Mas na real, o segundo episódio mostrou que na verdade é a luta para quem representa o símbolo, ou se todos representam, como a responsabilidade cai de forma diferente para cada um. O que eu tenho é coragem. Uma coisa que o Capitão América sempre teve. Meu povo, aguenta, Matheus Barros sou eu, e apesar da gente achar que essa incógnita na cabeça do Sam ia ser o grande destaque da série, o que tá mostrando aí é que isso pode ser um fardo para todos. Eu não tô tentando ser o Steve. O que parece é que ser o Capitão América atualmente ali no UCM é bem mais maléfico que benéfico, independente se você quer ou não fazer o bem. Meio que não importa, porque em algum momento você vai se lascar, nem que seja indiretamente, tá ligado? Vamos aqui pro John Walker, por exemplo, com 2 pedras de gelo. O cara recebeu uma bonificação do exército. Qual foi essa bonificação? Mais e mais pressão na cabeça desse homem. Não adianta você ser o único do seu batalhão com 3 medalhas de honra ao mérito, não adianta ser super habilidoso, lutar por tudo. Se você é tão bom mesmo, bichão, então carregue mais esse peso aqui. A gente vê desde o início do episódio o quanto esse cara tá ansioso, porque ele vai ser apresentado como o novo Capitão América, né? Então ele fala até das expectativas do povo em cima dele. O mundo espera que eu seja algo especial. Essa frase é pesada, hein? Por sinal, o incômodo dele com esses eventos, holofotes, apertos de mão, digamos assim, é bem parecido com o que a gente viu quando tentaram transformar o Steve em um símbolo na Segunda Guerra Mundial, né, em 1943. Vocês lembram aí, né, no primeiro filme, o quanto ele relutava, o quanto isso incomodava ele. Acho que foi proposital fazer algo tão semelhante. Essa ideia construída pelo próprio John Walker, de um cara que quer servir ao país, um cara que é muito patriota, que precisa se doar completamente, é muito fácil de ser quebrada. É tipo um cristalzinho muito frágil. E todo mundo sabe que cristal quebrado não volta jamais. Pode cortar isso, edição. Então, pensando assim, ele se tornar um vilão não é algo tão distante, né? Um cara que, por exemplo, vê as ideias dos apátridas ali, é muito fácil de ser seduzido por aquilo, principalmente se antes ele notar que servir do jeito que ele está servindo, quase sendo uma marionete de políticos ali do governo, na verdade só fortalece aquelas pessoas, os poderosos, e não a causa que ele realmente tenta representar. Discursos, reuniões com senadores. Eu só quero fazer o meu trabalho. O agente americano vai ser, um cara crazy, piradinho da cabeça. Eu tô velho, viu? Nossa. Até porque agora mostrou ainda mais como os apátridas estão indo pro tudo ou nada, né? Por aquele lema lá, um mundo, um povo, algo unificado, sem fronteiras, muito provavelmente sem esse tipo de governantes que já foram mostrados aí naquele discurso de apresenta vocês o Capitão América do outro episódio. E quando eu falo que tá provado é porque um deles se matou ali, né? Sabia que ia morrer pra conseguir defender a própria causa. Até porque um grupo de 8 super soldados não é brincadeira em canto nenhum, né, meu povo? A gente viu aquela cena de batalha muito boa, por sinal, novamente continuam as cenas, de batalha de alto nível, mas Bucky, Sam, agente americano, Battlestar, todos juntos não deram conta dos apátridas. Acho que também vale ressaltar que Karli Morgenthau era o nome do apátrida nos quadrinhos. Aqui ele não só virou uma organização criminosa, como o nome próprio dele foi passado para uma mulher, né? Transformaram o gênero do personagem. Destruiu minha infância, cara. Eu gostava tanto do apátrida. Mentira.
Enfim, pra mim, o foco desse episódio mesmo foi sobre o legado do Steve Rogers ser colocado quase como uma maldição, né, meu povo? Eu acho que em Thor Love and Thunder a gente vai ver também algo parecido. Lógico, em outras proporções, algo menos político, trocando o escudo pelo martelo, mas mesmo assim a ideia é a mesma, a continuidade do percurso do herói. Aliás, toda essa galera que luta é super soldado, bababá, ninguém poderia vencer o Steve, né? Que acabou o Ultimato, Ultra Power, super soldado. E assim, meu chapa, soltando raio. Bastava o Steve espirrar que voava a pátrida. Então assim, como eu tinha previsto no episódio passado, quem ia ficar pé da vida com essa história do escudo era o Bucky. O Sam fica desconfortável sim, mas ele meio que aceita melhor. E aqui eu acho que dá pra avaliar bem o que os dois sentem ao mesmo tempo com relação ao símbolo Capitão América. E nesse sentido, o Bucky tem passado por muito mais situações Capitão América, digamos assim, do que o próprio Sam. Uma das coisas importantes, por exemplo, é que a gente vê que o Bucky é um super soldado, com nitidez, com clareza. Ele pula de avião, ele corre rápido, ele faz tudo que o Steve fazia. E isso, pra mim, corrige um erro muito grave, um dos mais graves de Guerra Infinita e de Ultimato pra mim, que era terem reduzido o Bucky a uma metralhadorazinha. É uma boa metralhadora que o Rock até gostou, é uma boa metralhadora, mas, tipo, o cara não parecia um super soldado ali. Eu não sei porque que os diretores, os irmãos russos esqueceram que ele era um aprimorado e que ainda tem um braço que potencializa isso tudo, mas enfim, isso não significa que, por conta desse fator, o Steve tinha que ter dado o escudo pra ele. É sobre isso que eu tô falando, não. Como se tivesse outro dono. Agora tem. E apesar de terem colocado um tom de ciúminho assim entre Sam e Bucky com relação a ser o melhor amigo do Steve, o Bucky de verdade nunca quis ter o escudo, ser o símbolo no lugar do Sam. Acho que isso nunca rolou. A falta do perdão pessoal que ele ainda tá buscando e também todo o passado trágico e de assassinatos que ele teve não combina com o que o Capitão América precisa representar, né? E acho que o Bucky tem isso muito certo na cabeça dele. Só que o fato do Sam não ter pego o escudo, ficado pra ele, continuado esse legado, incomoda demais o Bucky. Tanto por conta de ser meio desrespeitoso assim com relação ao Capitão original, como também porque pra ele soa como caraca, o Steve pode ter errado em muita coisa. Por exemplo, escolheu o Sam, escolheu errado, cara, não quis o negócio. Será que ele era tão bonzinho que deixava essa bondade, acreditar demais nas pessoas, ultrapassar o limite? E foi isso que ele fez comigo? Ele largou tudo, né? Ele desistiu de tudo pra provar que o Bucky valia a pena. E desde Guerra Civil a gente vê que uma das perguntas mais importantes na cabeça do Bucky é tipo, eu merecia isso tudo? Ele é meu amigo. E eu era. E todos esses sentimentos confusos eu acho que é o que fazem com que essa dupla fique tão legal, meu povo, porque naquela conversa no início desse episódio 2 a gente já vê um pouco de relance como é que vai ser essa relação, e isso que é bom, é uma prévia do que vai aumentando ao longo da série. Tipo aquela conversa que o Sam fala pro Bucky que sempre quando eles vão enfrentar alguma coisa desse tipo é uns três grandes, né, que são androides, aliens ou magos. E aí fica aquela discussão tipo, mas quem são os magos? O Doutor Estranho é um feiticeiro, ele é feiticeiro ou é mago, etc. Então o tom da amizade desses dois é retratado ali muito claramente em uma cena boba. Sempre turrões, meio raivosos um com o outro, mas ambos tentando fazer o certo. Tanto é que foi aquela cena contra o Homem-Aranha em Guerra Civil que fez com que a Marvel pensasse, já foi dito isso, essa química desses dois, hein? Daria pra fazer uma dupla boa, rapaz. Pera aí, senta aí que eu vou bem aqui só reassistir Máquina Mortífera e volto. Foi assim que o Kevin disse, eu juro. Agora, sobre a forma do Sam enxergar ele sendo o Capitão América, porque é bem isso, né? Cada um se enxerga de outra forma, sendo o mesmo personagem ou com o mesmo manto. Eu acho que as questões de preconceito racial entram totalmente na história agora. Isso começa quando aquele moleque lá na rua pega e chama o Sam. É o Falcão Negro!
Pronto, começa ali, porque a ideia de que heróis negros precisam ter o codinome negro ou negra soa muito bizarro e até caricato. E para lembrar que o Sam, né, o Sam Wilson, o Falcão dos quadrinhos mesmo, foi o primeiro herói dos quadrinhos da história a não ter isso, não ter um sobrenome, digamos, alguma coisa negro. Sempre assim, né, os heróis. Isso ainda é mais potencializado quando a gente descobre que o Buck levou o Sam até Baltimore para conhecer o Isaiah Bradley. Esse cara nos quadrinhos, só para vocês se inteirarem, quem não sabe ou não lembra, era também uma espécie de Capitão América, só que ele fez parte de um grupo de pessoas negras que foram usadas em experiências com o soro e tal, porque na época eles eram considerados descartáveis. Então ele foi o único sobrevivente, foi usado em missões, utilizado mesmo como arma e depois, ignorado, esquecido da história e até perseguido. Parece que na série resolveram seguir bem esse padrão, né? Já que a gente viu que o Buck conhece ele desde 1951 e que não contou pro Steve nem pro Sam nada disso porque queria manter ele em paz. Depois de tudo que ele já sofreu, não tinha nada a ver com preconceito vindo do Buck. Na verdade, era de tentar zelar para aquele cara ter uma vida um pouquinho melhor. Eu acho que a apresentação desse personagem vai fazer o Sam repensar tudo sobre sua própria história. Porque o Isaiah era para ser um herói, no entanto ele foi trancafiado, ele foi execrado, principalmente porque para alguns, com certeza, um símbolo americano como o Capitão América jamais poderia ser representado por uma pessoa negra. Então acho que a gente já pode se preparar porque essas questões raciais, o tratamento e oportunidades que pessoas recebem de forma diferente por conta da cor da pele vai entrar muito em pauta nos próximos episódios. Até porque se o Sam começar a pensar o tanto que aquele cara sofreu na vida e como ele acaba sendo privilegiado por ser o Falcão, por ter entrado nos Vingadores, mesmo em situações péssimas, como aquela do policial ali, que pensou que o Sam, provavelmente por ser um cara negro, estava incomodando alguém como o Buck, e depois o cara muda completamente quando descobre que o Sam é um Vingador. Então aquilo pega, sabe? E se ele não fosse, o que ia acontecer? Ai, meu Deus. Eu sinto muito, Sr. Wilson. Mas enfim, já que eu falei que são apresentações de vários personagens que meio que representam o Capitão América, eles de quebra mostraram ali o Patriota, né? Que é o L. Bradley. Então eu acho que resta pra gente esperar essa galera toda se transformar em super soldado. Eu acho que sim, esses capitães, pelo menos a maioria, por exemplo, o Johnny Walker e também o parceiro dele, o Lemar Hoskins, que é o Battlestar, né? Que é o Estrela Negra na tradução. Os dois são realmente aprimorados, super soldados que de alguma forma utilizam o escudo e parecem com o Capitão América. Então eu acho que essa galera toda dentro de uma série não é à toa, meu povo. Eles quiseram realmente botar uma ruma de Capitão América dos quadrinhos tudo junto, apesar das modificações. Eu não sei como vai ser trabalhado o L, né, o Eli, o Patriota, porque ele na verdade é realmente neto do Isaiah, mas nos quadrinhos ele não recebeu os poderes pela genética, digamos assim. Ele usava ilegalmente um soro de super soldado para ganhar os poderes temporariamente e depois de muita confusão e muito mal que isso causou, ele recebeu uma transfusão de sangue do avô e aí sim ficou com os poderes permanentes. Na série eu acho muito mais fácil fazerem que ele pegou os poderes geneticamente do avô, né? Foi passado de pai para filho, de filho para neto, etc. Enfim, foi um bom episódio para aprofundamento desses temas que acho eu que vão ser importantes demais para o desenrolar dessa série. Não foi um episódio incrível nem surpreendente, mas foi bom. O fato é que no final eles resolveram ir atrás do Zemo, né? Mostra até uma cena bem parecida com Guerra Civil, para mostrar que o Zemo ainda está em Berlim, preso na Alemanha. Eu acho que eles vão até lá porque tem ligação com a Hydra, né? A Hydra tentava fazer super soldados, então eles querem entender melhor o que está acontecendo. E eu acho que aí que o episódio, a série em si, vai deslanchar, porque o Zemo vai levar eles para Madripoor, provavelmente. O Zemo vai ser meio que parte dos heróis, porque ele vai estar junto com eles ali. Acho que vai ser bem interessante de ver. E Madripoor, não sei se vocês já viram o link que tá aqui em cima. Dá uma olhada aí, clica, eu vou morder. Eu peço todos os tipos de pizza de frango possível. Essa aqui, por exemplo, é o frango cozido no molho de tomate. É diferente, eles chamam de frango à delícia. Mas eu poderia viver só de pizza de frango. Se inscreve no canal, faz tudo o que é pra fazer, meu povo. Porque vocês sabem que Falcão e Soldado Invernal tem vários episódios aí pela frente. Só foram 2 até agora, ainda tem mais 4. E eu vou falar de cada um deles. Então vai vendo. E não pode é parar. Fui!
Mais um vídeo pra conta! Meu Deus, que pizza boa.